irmãos, novamente com a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos na semana de santificação, hoje é o segundo dia. O tema da nossa semana de santificação está sendo céu aberto e avivamento, amém? Por falar em céus abertos, hoje nós perdemos um grande amigo e companheiro de ministério, o pastor Gilbert Gonçalves. Partiu, foi promovido, deixou a terra para morar no céu. E hoje pela manhã, quando eu fui informado, a gente lamenta pela perda, pela separação, pela dor que é a separação, e feliz pelo melhor tempo, pelo melhor lugar, que é estar bem mais próximo do Senhor, descansando das suas obras. E eu fiquei, enquanto estava lembrando ali de que deixou o céu, deixou a terra e foi promovido no céu, eu fiquei lembrando como de fato os céus é aberto, como as portas do céu estão sempre abertas, como as atividades, os movimentos no céu é bem maior do que aqui na terra. Por isso que Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então há um trabalho intenso de pessoas que Deus está gerando, que Deus está cuidando, que Deus está formando, e desde o nascimento até o nosso último dia. Então os anjos, o cuidado com todas as coisas, com o universo, com tudo que é a sua criação. Então, de fato, os céus estão abertos e há uma movimentação muito grande nessa repartição chamada céu. Então, doeu muito um amigo, companheiro de trabalho nesses 30 anos, e um homem de paz, né? Foi uma coisa assim que me chamou muita atenção na sua vida. Participei 6 anos como presidente da convenção, mais outros 6 anos como secretário executivo, e o tempo também que eu participei apenas como participo agora, como membro da nossa convenção. Mas um homem de paz. Diante de muitas situações, vi muita gente brigando e dizendo muitas coisas, e ele mesmo diante de algumas situações, ele preferia fazer breves comentários, mas era um homem de paz, não era um homem de briga, não era um homem de confusão, era um homem de paz. E isso me chamou a atenção, né? Também um homem que era defensor da fé, apologista, defendia a fé cristã, a fé bíblica, a palavra de Deus, somente as Escrituras. Que Deus conforte a família, conforte a todos nós, e que estejamos preparados para também este momento, porque é o nosso caminhar, e a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, já morremos 2 vezes, né? Então já estamos lidando com essa situação, todo dia matando a vontade, matando os sentimentos, ajustando o espírito, ajustando a alma, ajustando o corpo, todo dia se negando, morrendo alguma coisa em nós. Mas vamos então à ministração da nossa palavra, da palavra de Deus nesta noite. Nós iniciamos lendo Isaías 44, versículos de 1 a 5, onde Isaías fala acerca de que o Senhor é o único Senhor. E lendo esse texto, nós podemos ver alguma coisa desse sentido de céus abertos, de avivamento, do propósito de Deus para a nossa vida, a partir de Israel, povo
chamado inicialmente. Então, nós podemos ver que o Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele faz a sua voz ser ouvida. O Senhor é um Deus de vivo e não de mortos. Então, você fala, diga amém. Então, cumprimente o seu irmão aí com a graça e a paz. O seu irmão falou com você? Eu quero lhe dizer que Deus também, Ele fala. Nós falamos com o irmão, amado irmão, graça e paz. E no mínimo a gente espera que o irmão responda, graça e paz. Da mesma forma, Deus, Ele fala conosco. E quando Ele fala, Ele também quer ser ouvido. Ele também espera ouvir de nós uma resposta. Todos nós, quando nós falamos, nós queremos ser ouvidos e nós também queremos uma resposta mediante aquilo que nós estamos falando. Então, o Senhor Deus diz, o Senhor Deus fala, e quando Deus fala, Ele quer ser ouvido. Quando nós falamos, nós queremos ser ouvidos. É muito ruim quando você fala e alguém não lhe ouve. É muito ruim quando você fala e alguém vira as costas. É muito ruim quando você fala e a pessoa não entende aquilo que você está falando. Então, há quem diga que não vale a pena falar para quem não quer ouvir. E parece que em algumas situações nós calamos a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito fala, mas nós não queremos ouvir. Não nos aquietamos, não nos concentramos para receber. Isso é uma regra de comunicação. Quando um fala, o outro escuta. Dois falar ao mesmo tempo, quem vai ouvir? Há pessoas que não sabem conversar. Você começa a falar, calma, espera. Há pessoas que às vezes, para ele ouvir, eu tenho que deixar ele falar até cansar. Quando ele cansa, aí eu digo, agora eu posso falar, aí vai me dar direito de ser ouvido, ou de falar. Você falou, eu fiquei calado, agora fique calado e deixe eu falar. Porque desde antes já aprendi, quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Mas nós não somos burros, nós somos ovelhas. Então, quando uma ovelha fala, a outra fica ouvindo. Porque é melhor ouvir e ser tardio a falar. Mas o Senhor, Ele fala. E se há um movimento intenso no céu, quantas pessoas nascem, quantas pessoas não são recebidas no céu, todos os dias, todas as noites. Quantas ordens não saem do céu, todos os dias, todas as noites. Quantos anjos não são enviados por dia para a terra, trazer resposta de oração, para proteção, para cuidar do justo, para trazer provisão, para agir, para intervir. Então, mas nós estamos tão cansados e sobrecarregados que nós não paramos para ouvir. Nós não paramos para ouvir do Senhor. Você sabe que pela manhã, quando a gente acorda, se acorda, está tudo em silêncio. Às vezes, o som do meu celular
lá no meu lugar secreto onde eu estou adorando, o som fica alto. Mas quando eu saio, eu vou para outros compartimentos da casa, o som já vai ficando mais baixo. E quando eu começo a caminhar pela rua, praticamente o som que eu estou ouvindo pelo celular, eu já não escuto. Mas pela manhã a gente acorda, aí você escuta os pássaros cantando, outras aves, passa alguém conversando, passa uma mulher de salto, passa alguém apressado, passa uma moto, passa um carro, e aí vai aumentando o barulho. E daqui a pouco, existem muitos sons. E assim é o dia todo. E se durante o dia você não parar, como os homens de Deus, as mulheres de Deus pararam para ouvir aquilo que Deus está falando, então a voz de Deus, ela se torna um som no meio de tantos sons. Mas existe um som do céu. Existe o chofar de Deus. E aí Deus está falando, e Ele fala de diversas formas. Mas aí quem está disposto a ouvir, como os profetas ouviram? Como os homens ouviram? Quem está disposto a ouvir? Ouvi a tua voz e tremi, ouvi a tua voz e obedeci. Quantas vezes o Senhor falou aos discípulos e às pessoas? E nesses dias, o Senhor vai falar conosco através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Jesus deixou o Espírito Santo para falar. É Ele que vai nos conduzir à verdade. É Ele que vai nos conduzir a nos convencer acerca daquilo que é pecado, acerca daquilo que é justo, se aplicado à justiça. Nós somos instrumento de justiça, de fazer o que é correto. O certo está certo, o errado está errado. Quando nós não ouvimos ao Espírito, então é muito mais fácil praticar injustiça. É muito mais fácil errar o caminho. É muito mais fácil fazer o que é errado. É muito mais difícil ser convencido. Como vai haver um avivamento na nossa geração, se a geração não parar para ouvir a Deus, para se consertar com o Senhor? Um avivamento não é uma pessoa avivada, é um mover, aonde todos, há uma unidade de propósito, há uma unidade de arrependimento, há uma unidade de reconhecimento que de fato nós precisamos do Senhor e que sem Ele nada podemos fazer. Há uma entrega, há um abandono dos valores do mundo e uma valorização dos valores do reino dos céus. Então, Isaías, profeta escrevendo, ele diz: o Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é meu servo, o povo que eu escolhi. Se fosse eu aqui escrevendo, eu diria: escute, vinho novo, pois vocês são servos do Deus Altíssimo, o povo que Ele escolheu. Deus escolheu você, Deus escolheu a nós, nós somos uma escolha de Deus. Deus nos escolheu, Deus escolheu Israel,
No meio de tantos povos, Deus escolheu Israel. Havia muitas nações mais bonitas, mais inteligentes, mais guerreiras. Mas Deus escolheu Israel. Escolheu, amou, se apaixonou. Para aqueles que são casados, havia muitas mulheres, mas o marido escolheu você. Então, entre tantas mulheres, Deus escolheu você. E as mulheres digam: uau, meu Deus, que baixa estima vocês casadas estão. No meio de tantas mulheres, o seu marido lhe escolheu. Era para você pegar aí na mão dele e dizer assim: obrigada, amor. No meio de tantos homens, a mulher escolheu você. Um aplauso para os homens. Então, no meio de tantos povos, Deus escolheu Israel. No meio de tantas vidas, Deus nos escolheu. Aleluia. Diga: eu sou uma escolha de Deus. Então, Deus aqui está dizendo: eu escolhi vocês. Deus já sabia que era um povo que ia dar trabalho, que ia desobedecer, que ia ser rebelde, que não ia obedecer à lei, que depois teria que vir uma aliança baseada na graça, mas Deus escolheu esse povo. Quando Deus nos escolheu, Ele já sabia que a gente ia dar trabalho, se converter todo dia, se desviar todo dia, chorar todo dia de alegria e de tristeza. Ele já sabia. Mas Ele nos escolheu. Amém? Então nós somos uma escolha do Senhor. Não fomos nós que escolhemos a nós mesmos, mas o Senhor nos escolheu. Nós nem sequer escolhemos a Deus. Ele é que nos escolheu. É Ele que nos amou primeiro. Jesus disse dos seus discípulos: eu vos escolhi, cada um de vocês. Subiu o monte, desceu e escolheu os discípulos. Então eu quero lhe dizer que você é uma escolha de Deus. Diga aleluia. Ele diz: eu, versículo 2, eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia que você nasceu. A tradução aqui do versículo 2 diz: assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará, dizendo: não temas, ó Jacó, servo meu, Yeshurun, o incorruptível, a quem escolhi. Então o Senhor dizendo: eu sou o Senhor, que te criou, que te formou. Lá no ventre da sua mãe, o Senhor já estava ali cuidando de você. É o Senhor que te criou, é o Senhor que te ajuda, é Ele que nos ajuda. Ele nos ajuda desde a manhã, desde a alva até o pôr do sol. É Ele que nos ajuda todos os dias. Ele nos ajuda. Então, o Senhor diz: eu sou o teu Criador, e eu sou aquele que tenho ajudado desde o dia que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo, eu escolhi para ser meu. Então não tema viver, não tema ter fome de Deus, não tema se aproximar do Senhor, não tenha medo de pedir perdão, não tenha medo de buscar as bênçãos do Senhor para a sua vida. Quando você chega na casa de alguém, para você entrar, a pessoa tem que lhe convidar. Certo ou errado? Um filho, quando chega na casa do pai, ele pede para entrar? Ele simplesmente entra. Se você chegar na casa de alguém e você estiver com sede, e se de fato você quiser beber, você vai ter que dizer: me dê um copo d'água, por favor. Um filho, quando chega na casa do pai, ele não pede água, ele simplesmente vai
Na geladeira. Vai no bebedouro. E ele abre a geladeira, e abrir a geladeira é um sinal de intimidade. Se alguém que não tem intimidade for lá na sua geladeira e abrir, você vai dizer, fulano é muito folgado. Da sala foi para a cozinha, abriu a geladeira, olhou, pegou água. Como é que alguém chega na casa do outro e já faz isso? Mas tem gente que faz isso. Sabe aquela história que você dá o pé já quer a mão? Tem gente assim, não é? Já pula no pescoço. Você não pode abrir a guarda um pouco que ele... Nós somos filhos. Aquilo que Jesus Cristo conquistou é nosso. A porta está aberta. O véu já se rasgou. Nós temos acesso ao Pai. Ele tem bênçãos para nós. Nós só temos que entrar, ir direto na fonte, ir direto no rio, ir direto na geladeira, e beber, e comer, e mexer nas tapaué, e saber o que tem ali, e passar pelo fogão, e ver o que é que tem para comer, porque é assim que filho faz. Come e ainda deixa a louça suja. É ou não é? Deus, Ele prepara uma mesa farta para nós. E se na presença dos nossos inimigos, Deus prepara uma mesa farta, imagine na ausência do inimigo, como é a festa. Diga aleluia. Então, o Senhor nos escolheu. Nós não devemos ter bloqueio em nós para receber aquilo que Deus tem para nós. O bloqueio está em nós. Da parte de Deus já está consumado. Da parte de Deus já está feito. Da parte de Deus já está estabelecido. Da parte de Deus já está liberado. Quando o governo libera o dinheiro, tudo que a pessoa faz é ir no caixa para sacar. As bênçãos de Deus são assim, você só precisa fazer os procedimentos certos. De ir no caixa, usar a conta correta, usar a senha correta e sacar aquilo que é direito seu. Levante as suas mãos. Faça uma oração ao Senhor, ao Deus da nossa vida, que nos compreende sem nenhuma explicação. A sua oração com o Senhor. Ele diz que a este povo que Ele escolheu, Ele quer abençoar, e Ele quer derramar da sua água, e Ele quer derramar das suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos descendentes. Senhor, eis aqui o teu povo, e a nossa oração é que o Senhor faça algo novo, e que o Senhor abençoe. Mas muito mais que isso, Senhor, eu sei que as tuas bênçãos já estão liberadas, mas coloque em nós uma fome de querer receber estas bênçãos. Coloque em nós a consciência do que devemos fazer para receber, porque nós já temos direito, mas existe uma ordem, existe um protocolo, existe algo a ser feito, e aquilo que cada um deve fazer, que o Espírito Santo revele aquilo que deve ser feito. Que o Senhor dê entendimento, e que na unção de hoje, quando estivermos fazendo a segunda unção, que o Espírito de Deus abra o entendimento, que o Espírito de revelação seja sobre teus filhos. Senhor, nos perdoa. Senhor, me perdoa.
no nome de Jesus. Amém.